como eliminar aquele cansaço do meio da semana. Sabe, aquela quarta-feira que dá 4 horas da tarde, você tá morrendo, você tá exausto, que você só pensa em chegar em casa e deitar no sofá para poder descansar. É aquela quarta-feira ou até mesmo aquela quinta-feira. Tem pessoas que isso acontece na quinta-feira. A pessoa mal acorda de manhã e ela já tá pensando, cara, a semana ainda faltam 2 dias, faltam 3 dias. Será que eu vou conseguir chegar até o final da semana com esse nível de energia? Porque eu já tô cansado, eu já estou absolutamente cansado, eu não aguento fazer mais nada. Nesse vídeo você vai aprender como você faz para eliminar isso, como que você faz para equilibrar a sua disposição ao longo da semana. E por que que você tem que equilibrar a sua disposição ao longo da semana? Porque o jogo, ele acontece os 7 dias da semana, saca? Não tem como você só performar 2 dias, 5 dias da semana, não. Você tem que performar os 7 dias da semana. E para você conseguir performar os 7 dias da semana, você precisa de um equilíbrio da sua disposição. Porque se você não tiver um equilíbrio dessa sua disposição, o que vai acontecer é que você vai ter um pico de cansaço. E isso pode ser uma vez na semana, isso pode ser 2 vezes na semana, mas certamente você vai ter esse pico de cansaço. A maioria das pessoas tem esse pico na quarta e na quinta-feira. O porquê? Elas começam a se dedicar mais, a gastar mais energia na segunda-feira, porque é um dia que todo mundo começa a trabalhar. E exatamente na metade da semana, como ela trabalha até sexta-feira, ela acaba tendo um cansaço extremo nessa parada. Então você conseguir controlar essa sua disposição ao longo da semana, ela vai fazer com que você elimine esse cansaço. E não só esse cansaço do meio da semana, por exemplo, do trabalho. Não, não é só isso. É aquele cansaço também do final de semana, que às vezes tem pessoas que no domingo, por exemplo, dormem até 10 da manhã e não aproveitam aquele dia. Cara, isso é um absurdo. O domingo é um dia extremamente 100% seu. Você pode fazer várias atividades que você gosta nesse dia. É o único dia da semana que ele é totalmente seu. Porque a maioria das pessoas trabalham de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado. Ou seja, o domingo ele é quase que exclusivamente seu. Ou seja, esse deveria ser um dia sagrado para você aproveitar. E eu sei exatamente como que é esse cansaço de quarta, de quinta-feira. Eu já passei por isso. E ao longo desse vídeo eu vou te trazer 3 estratégias para você aplicar e você vencer essa parada. Porque saca só, se você conseguir performar os 5 dias da semana no seu trabalho, certamente você vai conseguir se destacar na sua profissão. Isso significa que você conseguirá atingir o cargo que você tanto sonha. Se você não consegue se destacar profissionalmente, não tem como você ter um sucesso profissional, não tem como você chegar naquele cargo, naquele salário que você tanto almeja. Você precisa ter performance todos os dias no seu trabalho. Se você trabalhar 6 dias da semana, você precisa estar os 6 dias da semana na sua melhor performance. Você precisa entregar todo esse sangue para você conquistar aquela parada. Senão, é muito difícil que você consiga chegar nesse cargo que você tem tanto em mente. E não só os 5 dias da semana, não só na área profissional. Você tem que performar os 7 dias da semana com a sua saúde. Isso mesmo, os 7 dias da semana você precisa se dedicar ao seu corpo, porque o seu corpo ele é a base de tudo. Se você não tiver um corpo saudável, se você não tiver com uma saúde de ferro, cara, de nada vai adiantar tudo o que você faça profissionalmente, de nada vai adiantar tudo o que você faça para sua família, por exemplo, não vai adiantar. Porque se você não tiver saúde, você não vai conseguir jogar esse jogo durante muito tempo, porque a sua saúde ela é prioridade. Ou seja, você tem que dar atenção para a sua saúde os 7 dias da semana. Exatamente isso. Todo santo dia você precisa dar atenção para o seu corpo. Você precisa fazer atividades físicas, movimentar o seu corpo, fazer um esporte que você gosta. Você precisa se dedicar a uma alimentação. Porque é a base disso tudo, dessa sua disposição, dessa sua energia, ela vem do seu corpo. Se seu corpo não estiver bem, esquece. Não tem como você ter performance em nenhuma área da sua vida. Então, todos os dias, ele é fundamental para você.
Você vive os 7 dias da semana. Não tem por que você deixar um dia para lá. Deixar, por exemplo, o domingo para acordar mais tarde, acordar às 10 da manhã e só ficar descansando no domingo para na segunda-feira você começar a trabalhar. Poxa, domingo é um dia que você pode aproveitar muito mais, como eu falei para você. É um dia que ele é totalmente seu. Tem muitas pessoas que buscam ter performance, buscam a alta performance somente para 2 dias na semana ou somente para 5 dias na semana. E o porquê disso? Porque as pessoas que buscam só para 2 dias na semana, elas querem performar somente no final de semana. Ou seja, essa pessoa ela quer aproveitar o final de semana dela a mais. E as outras pessoas que querem performar só 5 dias na semana, elas querem chegar naquela sua promoção, elas querem chegar naquele cargo que elas tanto almejam. Então elas querem se dedicar ao seu trabalho. Só que isso é completamente um erro. Porque você está escolhendo ou uma coisa ou outra, sendo que você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Desde que você consiga ter essa performance os 7 dias da semana, desde que você consiga equilibrar essa sua disposição os 7 dias da semana. Se você conseguir fazer esse equilíbrio, você consegue jogar esse jogo todo santo dia. Todo santo dia que você acordar, você vai ter disposição estrategicamente para fazer aquelas atividades que precisam ser feitas exatamente naquele dia. Porque entenda só, a quinta-feira ela é bem diferente do domingo. A sua rotina de quinta-feira é uma, a de domingo é completamente outra. Isso acontece com todos os dias da sua semana. Ou seja, você equilibrar tudo isso é exatamente você saber como que você vai ter essa sua disposição ou não ao longo desses dias. Mais para frente você vai entender exatamente como que você vai fazer isso. Eu vou te dar um passo a passo para você fazer exatamente isso, para você conseguir esse equilíbrio para os dias que você precisa de mais performance e para os dias que você precisa de menos performance. Mas saca, você conseguir esse equilíbrio é literalmente não ter o pico de cansaço. Esse pico de cansaço é exatamente o que derruba o seu rendimento, principalmente no trabalho. É muito comum que as pessoas cheguem na sexta-feira só postergando tudo aquilo que tem para fazer no trabalho. É muito comum que as pessoas chegam no final da semana, no último dia que ela trabalha, literalmente procrastinando. E isso não está certo. Você precisa ter a sua performance todos os dias. Só que essas pessoas não estão procrastinando exatamente porque elas querem. Não. É porque elas têm um cansaço que diminui o rendimento delas exatamente nesse dia. E quando você tem esse cansaço também na parte da saúde, por exemplo, você simplesmente falta na academia. Você vai 3 vezes na semana para academia, ou você vai 4, ou quiçá você vai 2 vezes na semana para academia. Porque você está cansado, porque o seu rendimento caiu. E muitas das vezes, quando esse rendimento cai, além da pessoa faltar na academia, ela chuta o balde, literalmente, na alimentação dela. Nesses dias é super comum você ouvir falar no dia lixo, que é o dia que você vai comer qualquer coisa, não importa o que seja, não importa o que aquilo vai agregar ou não para a sua saúde. Esse dia é exatamente quando as pessoas estão mais cansadas, quando as pessoas estão sem essa disposição para tocar esse jogo com performance, tocar esse jogo de maneira que ela consiga chegar nos objetivos que ela queira. Porque, entenda, se você, no seu caso, por exemplo, você quer ir para academia, pode ser algum outro esporte, pode ser alguma outra atividade. Mas se você quer ir para academia para você ter um resultado do seu corpo mais saudável, de você ter talvez aquela barriga de tanquinho, vamos dizer que você quer ter aquela barriga de tanquinho. Você precisa ir para academia com consistência todo santo dia. Se você não for todos os dias para academia, cara, você vai levar muito tempo para você conseguir conquistar essa barriga de tanquinho. Se você conseguir. Porque muitas das vezes, dependendo da sua frequência, você nunca vai chegar nesse objetivo. Se você chegar nele, você pode levar o dobro do tempo do que se você estivesse se dedicando com maior performance todos os dias. Quando você tem essa disposição, quando você está em alta performance os 7 dias da semana, tudo o que você faz é antecipar os seus resultados. Alta performance é exatamente isso.
ela é antecipar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, todas as suas metas. Porque você está os 7 dias da semana buscando aquela parada. Está os 7 dias da semana correndo atrás de conquistar aquela parada. E quando você não está os 7 dias da semana, você acaba perdendo dias nessa trajetória. Saca como que você ter esse equilíbrio da sua disposição ao longo do dia é exatamente criar consistência. Isso mesmo, consistência em todos os seus resultados. O equilíbrio dessa sua disposição todo santo dia é você conseguir persistir naquele objetivo que você tem todo dia que você acordar, você não vai perder para o cansaço. Porque o que faz com que você realmente chute o balde, que você falte na academia, que você não consiga performar no seu trabalho, é esse cansaço. Você precisa eliminar esse cansaço de dentro de você. E eu falo isso porque eu, no passado, era um cara que ia para academia 3 vezes na semana, às vezes eu ia 5 vezes na semana para academia. Só que eu conseguia ir 5 vezes na semana para academia somente durante 2 ou 3 semanas constantes. Eu não conseguia fazer um mês inteiro, que são 4 semanas com constância. Eu sempre estava faltando na academia. E quando eu fazia essas 2 ou 3 semanas com constância, depois disso, eu sumia durante 1 semana da academia. Eu não aparecia lá nem tão cedo, porque eu estava literalmente cansado. Eu ficava exausto de todos aqueles treinos. Então eu não conseguia ter essa constância, eu não conseguia ter o ânimo de ir nos dias que eu estava extremamente cansado. Porque entenda, quando você chega nesse cansaço físico, num cansaço mental, é muito difícil você superar essa parada. É muito difícil com que você acorde de manhã e você fala, hoje eu vou treinar e hoje eu vou dar o meu máximo no trabalho. Se quando o celular despertar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu tô cansado, eu dormi pouco, meu corpo tá doendo, minhas costas estão travadas, eu não quero levantar dessa cama porque eu estou cansado. Se essa for a primeira coisa que vir na sua cabeça, esquece, você não vai conseguir performar nesse dia. Você não vai conseguir performar no profissional e no pessoal também. E eu falo porque eu sei exatamente, eu vivi essa parada. Para mim, era um pé no saco ir para academia quando eu estava cansado. Só que depois que eu comecei a entender como equilibrar a minha disposição ao longo da semana, o jogo mudou. Hoje eu tenho uma constância diária em todas essas áreas. Todo santo dia eu consigo ter disposição e ânimo para fazer aquelas coisas. Pode ter dias que eu chegue sim na exaustão física e mental, sim, tem dias que eu chego na exaustão física e mental. E nesses dias eu não consigo manter a consistência de fazer aquela parada. Só que apenas um dia é o suficiente para eu me recuperar. Eu não preciso mais sumir da academia igual eu sumia antes. Eu não preciso mais ficar toda sexta-feira em péssima performance no meu trabalho. Não. Às vezes eu preciso tirar um dia para recuperar tudo. E aí já está tudo bem. Mas saca exatamente por que eu sei como equilibrar essa parada hoje. Eu sei como que é isso hoje. E ó, você pode pensar que você tem dias muito puxados. Saca só, você sempre vai ter crenças limitantes. Isso é um fato. Sempre que qualquer pessoa falar alguma coisa para você, a primeira coisa que você vai ter é uma crença limitante. Crença limitante é algum pensamento que te impeça de fazer algo que vá te dar resultado. Isso é uma crença limitante, é normal. E eu quero te alertar das crenças limitantes que você pode ter antes de você começar a fazer essa parada, antes de você começar a equilibrar a sua disposição. E a primeira é, eu tenho dias mais puxados que outro. E se você pensa exatamente isso, você precisa entender que é exatamente porque você tem dias mais puxados que você precisa equilibrar a sua disposição ao longo do dia. Saca só, eu também tenho dias mais puxados ao longo da semana. Por exemplo, em atividades físicas, para mim, o domingo é extremamente pesado. No trabalho, na quinta-feira é o dia mais puxado para mim também. Ou seja, eu também tenho dias mais puxados. Todo mundo tem
um dia que é mais puxado do que outro, um dia que você tem mais atividades, que você precisa fazer mais coisas do que outro. E é exatamente pelo fato de você ter esses dias mais puxados que você precisa aprender como equilibrar a sua disposição. Porque se você não tiver o equilíbrio da sua disposição, exatamente nesses dias mais puxados, você vai literalmente zerar o seu estoque de disposição. E os dias posteriores ao dia mais puxado serão os seus dias de maior cansaço. E cansaço físico e cansaço mental também. Pode ser os dois ou pode ser um só? Depende com o que você trabalha. Mas entenda que se você tem esse dia mais puxado, você precisa exatamente equilibrar essa parada. Porque já há indícios que a sua semana precisa de mais energia em alguns dias do que outro. E é exatamente isso que os 3 passos vai fazer. Ele vai equilibrar toda essa sua disposição com base nesses seus dias mais cansados. E uma segunda crença limitante que você pode ter é você pensar que você precisa tirar o domingo para descanso. Cara, esquece isso. Domingo não é um dia de descanso. Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é um dia 100% seu. Esse dia tem que ser o melhor dia da sua semana. Domingo não é o dia de acordar às 10 da manhã, domingo não é o dia de ficar em casa, no sofá, assistindo Netflix. Não, domingo não é esse dia. O domingo ele tem que ser o melhor dia para você. Você tem que construir algo no domingo que você faça que seja aquela parada que você passe a semana inteira pensando, caraca, no domingo eu vou conseguir fazer aquela parada, porque é o dia que eu mais tenho tempo livre. É exatamente nesse dia que você tem que estar com a sua disposição lá no talo, porque esse dia é só seu. Tudo que você vai fazer em busca da alta performance é para você conseguir ter disposição e energia para fazer aquilo que você gosta. Ou seja, você vai buscar a alta performance para você chegar no domingo e arrepiar aquele dia e realmente destruir, fazer tudo aquilo que você tem vontade, sem que a sua semana seja uma catástrofe, sem que a sua semana ela seja exaustiva. Não, se você tiver a estratégia certa da alta performance, se você tiver um método correto para você entrar em alta performance, cara, aí você consegue equilibrar tudo isso. Mas entenda, tudo é questão de um método, tudo é questão de uma estratégia. Alta performance não é uma parada que você chega da noite para o dia. Não, não é assim. Alta performance é uma estratégia para você viver com um nível de energia e disposição os 7 dias da semana. Então, você primeiro tem que tirar esse olhar de que domingo é o dia do descanso. Não, domingo não é o dia do descanso. Isso é uma crença limitante sua e que a sua mente criou isso por conta da sociedade. A maior parte das pessoas tiram o domingo só para descansar. Só que a maior parte das pessoas vivem na mediocridade. 95% das pessoas vivem exatamente na mediocridade. E se você está aqui, eu sei que você quer fazer parte dos 5% que vivem em alta performance. Então, para você fazer parte desses 5%, primeiro de tudo, esquece que domingo é o dia do descanso. Domingo é o dia de destruir, de arrebentar esse dia, beleza? E antes de te falar os 3 passos que você vai aplicar para você conseguir ter esse equilíbrio na sua disposição ao longo da semana, eu quero te dizer que existe uma maneira errada de fazer tudo isso. E essa maneira errada é exatamente você dar o seu máximo na segunda-feira. É exatamente você começar a sua segunda-feira com a performance lá em cima, com a sua disposição lá em cima. Se você começar a sua semana, e eu falo segunda-feira porque geralmente segunda-feira é o dia que as pessoas começam a trabalhar. Se você começar a sua semana com a performance lá no talo, pode ter certeza que você vai chegar na sexta-feira morto. Você não pode colocar a sua performance no máximo na segunda-feira. E na verdade, você não pode colocar a sua performance no máximo em nenhum dia. Se você colocar ela no máximo, o dia posterior será um dia cansativo. E é exatamente isso que faça com que as pessoas cheguem na quarta e na quinta-feira extremamente cansado,
porque elas começam a semana com a energia no máximo. E eu não estou falando de não ter performance, não é isso. Na segunda-feira você também não precisa ser um cansado, não. Você vai ter uma estratégia para você ter os 7 dias da semana com disposição, com performance. Só que você colocar o seu máximo em um dos dias é quebrar o resto do seu dia, porque você está olhando somente para um dia da semana. E não é assim que funciona, não é só um dia da semana, são 7 dias na semana. Não é querer equilibrar somente 5 dias da semana, não. Você vai equilibrar os 7 dias da semana. E isso é o jeito errado, é você colocar uma disposição, uma performance em um dia em específico da sua semana. O jeito certo de você fazer isso é você acelerar a sua performance ao longo da semana e controlar a velocidade da sua performance. Exatamente isso. É você controlar constância na sua performance ao longo do dia. Você não pode dar o seu máximo em um dia específico. Se você der o máximo em um dia específico, você tem que ter um bom argumento para isso. Você vai entregar um relatório que precisa de muita energia sua, você vai ficar 3, 4 horas extras no seu trabalho porque você precisa finalizar alguma parada, ou você vai competir em uma prova de corrida, em uma prova de Ironman, em alguma prova. Você vai desgastar muito o seu corpo. Se for um dia desse, um dia específico, um dia atípico, tá tudo bem você dar o seu máximo nesse dia, porque entenda, isso é um dia atípico, não é um dia que vai acontecer toda vez na sua semana. Não, isso daí vai acontecer uma vez ou outra, quiçá uma vez no mês, ou a cada 2, 3 meses, eu não sei, depende da sua rotina. Nesse dia que for específico, que for atípico, você sim tem que dar o seu máximo. Você sim tem que entregar o seu melhor, de forma que você chegue no dia seguinte destruído. Mas isso você já sabe estrategicamente que o resto da sua semana, que os outros dias você não vai ter performance. Mas é por uma boa causa. Agora, no dia a dia, todo santo dia, todo mês, você precisa equilibrar essa velocidade da sua performance. Você tem que ter um equilíbrio onde todo santo dia você tenha praticamente a mesma disposição ao longo do seu dia. E eu falo praticamente porque certamente um dia ou outro ele vai cair um pouco. Isso não quer dizer que você vai ter exaustão nesse dia, não. Significa que você vai ter um dia onde a sua disposição ela vai cair um pouco e tá tudo bem, tá normal. Mas o grande objetivo é você manter isso linear ao longo da sua semana. E para isso eu montei um passo a passo para você com 3 passos para você conseguir aplicar isso e criar exatamente esse equilíbrio ao longo da sua semana. E esse passo a passo consiste em analisar, intercalar e pegar leve. Exatamente isso. Eu vou te explicar cada passo. O primeiro passo é analisar como que é a sua rotina de trabalho ao longo da semana. Porque certamente, ao longo da semana, o que vai demandar mais energia sua, mais disposição sua, é o seu trabalho. Porque, no mínimo, você trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6, 5 da tarde. Você deve ter uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Ou seja, isso vai ser maçante para você, é o que vai demandar mais esforço seu de segunda a sexta-feira. Isso consome muita energia sua. Só que você tem que ter uma rotina de trabalho onde você saiba exatamente quais são os dias mais puxados para você. Se na segunda-feira, por exemplo, você tem alguma atividade que ela é mais puxada, que ela é diferente da terça, da quarta, da quinta e da sexta, você vai simplesmente marcar esse dia. Você vai analisar a sua semana e você vai encontrar esses dias mais puxados. Porque todo mundo tem esses dias. Se você trabalha com venda, você precisa ligar para mais clientes em algum dia. Se você trabalha com planilhas de Excel ou com relatórios, alguma coisa você faça, alguma coisa que você faz na sua semana demanda mais energia em um dia ou outro. Nem sempre os dias eles serão iguais. E mesmo que você tenha uma rotina
onde todos os dias você faz exatamente a mesma coisa, onde todos os dias às 8 da manhã você chega lá, você liga o computador, você abre, não sei onde que você trabalha, mas se você tem uma rotina onde todos os dias você faz exatamente a mesma coisa, o que você vai analisar não é a sua rotina de trabalho, mas sim a sua disposição ao longo da semana. Porque como eu falei, tem pessoas que chegam na quinta-feira mais cansado. Eu, no caso, eu sou uma pessoa que na segunda-feira eu estou bem cansado, porque eu faço um treino muito pesado no domingo. Geralmente no domingo eu pedalo 50 quilômetros e ainda corro mais 10. Então eu dou uma desgastada legal no físico. Então segunda-feira para mim é um dia cansativo. E na quinta-feira para mim também é um dia difícil, porque a rotina do meu trabalho na quinta-feira é mais puxada, demanda mais energia minha. Então, você vai analisar isso, você vai analisar a sua rotina de trabalho e a sua rotina como pessoa ao longo da semana. E você vai entender exatamente quais são os dias mais puxados para você. E você também vai ter que entender quais são os dias mais leves para você. É exatamente uma análise da sua semana. Você nunca vai chegar na alta performance, você nunca vai conseguir chegar nos seus objetivos se você não tiver clareza do que você está fazendo e de como você está fazendo tudo isso. Você nunca vai chegar no seu corpo perfeito, no seu corpo ideal, se você não analisar como você está evoluindo, como você está se dedicando para isso. Não, você nunca vai chegar. Você precisa ter clareza. Se você não tem clareza, você não consegue realizar as suas metas. Então, essa clareza da análise da sua semana vai começar a ditar para você quais são os dias que você precisa ter uma performance melhor e quais são os dias que você pode maneirar um pouco a sua performance. Eu falei para você que você precisa acelerar a sua performance e manter essa performance. Só que tem dias que você pode tirar um pouco o pé dessa sua performance para no dia seguinte você acelerar novamente e você ter uma média de performance onde você consiga ter essa disposição todo santo dia. E depois que você fizer essa análise, depois que você tiver o passo a passo, que você escrever em um caderno exatamente como que é os 7 dias da semana, exatamente como que a sua disposição ela se comporta em cada dia da semana, você vai intercalar as suas atividades físicas leves e pesadas. Você sabe que você precisa focar nessas duas pilares, profissional e pessoal, a sua saúde, o seu corpo. Então, você vai fazer atividades físicas os 7 dias da semana. Os 7 dias da semana você vai estar se dedicando àquele esporte, àquela parada que você gosta, para você conseguir chegar no seu corpo ideal. E toda vez que você tem uma atividade física, você sempre vai ter os dias mais pesados e os dias mais leves. Se você vai para academia, tem 2 dias da semana que você vai pegar mais pesado e tem um dia que você vai pegar mais leve. Depois você volta 2 e pega mais pesado. Se você vai correr, por exemplo, tem dias que você sai para correr 10 km, tem dia que você corre 5, tem dia que você corre 7, depende muito. Então você vai pegar a sua atividade física e você vai intercalar exatamente os dias que são mais leves e os dias que são mais pesados com a sua rotina de trabalho ou com a sua rotina de disposição ao longo da semana. Então, primeiro ponto, você anotou tudo, como que funciona o seu trabalho, como que funciona a sua disposição, os 7 dias da semana. E aí você vai colocar nos dias que são mais puxados para você no trabalho, por exemplo, na segunda e na quinta, que é para mim, eu coloco as atividades físicas mais leves nesses dias. Então, na segunda-feira e na quinta-feira eu pego super leve na academia. É o treino que eu faço praticamente metade do time que eu faço em dias que realmente o bicho pega lá na academia. Então você vai intercalar isso, você vai pegar os dias leves e você vai colocar nos seus dias mais pesados do trabalho. E nos dias mais leves no trabalho, você vai colocar suas atividades mais pesadas. Que se você tem que correr 10 km, por exemplo, é o seu maior treino durante a semana, você vai colocar esses 10 km no dia que é mais leve no seu trabalho. Isso vai começar a equilibrar a sua disposição ao longo da semana. Porque o que você está fazendo é estrategicamente usando os dias mais pesados do seu trabalho
e gastando menos energia na atividade física, pegando os dias que você não trabalha tão pesado e gastando mais energia nas atividades físicas. Fazendo isso, no final do seu dia, você vai ter um controle da sua disposição. Não vai ser aquele dia que você tem um pico de cansaço, por exemplo. É muito comum que as pessoas pegam exatamente aquele dia que é mais cansativo para ela, que seja na segunda-feira, por exemplo, e vai para a academia e faz o treino mais pesado que ela tem. Cara, sem ela saber, no final da segunda-feira ela vai chegar exausta. Isso vai destruir o resto da semana dela. Ou seja, você ter esse equilíbrio intercalado com seus dias, eles vão funcionar muito para você conseguir chegar nesse nível de disposição os 7 dias da semana. E a terceira e última sacada é você pegar leve no dia anterior do mais puxado. Porque, saca só, por exemplo, no domingo eu falei para você que é o dia mais puxado para mim. Domingo eu pedalo 50 km e corro mais 10. Segunda-feira eu chego cansado, eu tenho minha atividade física mais leve. Só que no sábado também eu tenho uma atividade física mais leve, porque eu sei que no domingo vai demandar mais esforço meu. Ou seja, no sábado eu não posso me desgastar absurdamente. No sábado eu não posso sair para correr 10 km, eu não posso pedalar 50 km de bike, porque eu sei que no domingo eu tenho treino pesado. Acontece no trabalho a mesma coisa. Na quarta-feira eu pego mais leve, porque eu sei que na quinta-feira o bicho vai pegar no trabalho. A minha empresa vai demandar muita energia minha na quinta-feira. Então na quarta-feira é um dia mais leve. Você pegar o dia anterior do dia mais puxado é uma grande estratégia para você não chegar no dia mais puxado cansado. Você vai chegar nele com disposição. Porque se você já chegar nele cansado, esquece. Ele vai literalmente arruinar a sua disposição ao longo do dia. E é exatamente a falta dessa análise, dessa intercalação e de pegar leve que faça com que as pessoas não consigam manter a performance a semana inteira. É exatamente isso que faça com que você chegue na quarta, na quinta-feira extremamente cansado. Isso é falta de clareza e falta de estratégia, falta de um método para você conseguir ter essa performance os 7 dias da semana. Porque eu te falo, é super possível, sim, você viver em alta performance os 7 dias da semana. Mas só se você tiver um passo a passo para você conseguir fazer isso todo santo dia. Estar em alta performance não é você ter um dia de pico de energia, pico de motivação, pico de atitudes. Não, não é isso. Isso não é alta performance os 7 dias da semana. Isso é simplesmente você chegar na sua máxima performance em um dia só. E isso não vai te trazer os resultados do longo prazo. Porque se você quer conquistar aquele cargo que você sonha, se você quer aquele salário que você tanto sonha, se você quer chegar naquele corpo que você sonha em olhar para o espelho e falar, cara, eu tô no corpo que eu sempre quis, você vai precisar se dedicar a essa parada os 7 dias da semana. Se não for os 7 dias, você pode conseguir sim chegar lá, mas você vai levar muito mais tempo do que se você tivesse se dedicando a essa parada os 7 dias da semana. E você saca como que estar em alta performance os 7 dias da semana é uma questão de estratégia. Não é você simplesmente acordar todo dia e falar, opa, hoje eu estou super motivado, hoje eu vou dominar o mundo e eu vou destruir esse dia. E no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. E depois também. Você não vai conseguir fazer essa parada assim. Se você todo dia que acorda for decidir se você vai ou não dominar o mundo. Porque tem dias que a sua mente ela vai ser mais forte do que você. Aquelas crenças limitantes, aquela autossabotagem, ela vai ganhar de você. Isso é super comum. Tem dias que ela vai ganhar de você. E você não vai dominar o mundo nesses dias. Agora, se você tem estratégias para você conseguir equilibrar tudo, conseguir equilibrar essa sua performance os 7 dias da semana, o jogo vai mudar completamente para você. A grande sacada de você estar em alta performance os 7 dias da semana é você ter uma estratégia duradoura e de longo prazo.
não uma estratégia para hoje e nem uma estratégia para amanhã, e sim uma estratégia para todos os dias da sua vida. Beleza? Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha feito extremamente sentido para você e que o melhor de tudo, que você aplique essas 3 estratégias: análise, intercalar e pegar leve. Se você não aplicar, esquece. Você jogou seu tempo fora. O que você precisa fazer é exatamente aplicar para você colher os resultados. E lembre-se, 1% melhor a cada dia. Isso vai mudar completamente o seu jogo. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!